Vamos achar a palavra do Senhor no livro de Jó, capítulo 2? Amém. Então vamos ler a palavra do Senhor. Diz assim a palavra do Senhor: num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás, entre eles apresentar-se perante o Senhor. Então o Senhor disse a Satanás: de onde vens? Respondeu Satanás ao Senhor e disse: de rodear a terra e passear por ela. Perguntou o Senhor a Satanás: observaste o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus, e que se desvia do mal. Ele conserva a sua integridade. Embora me insistasses contra ele para o consumir sem causa. Então Satanás respondeu ao Senhor: pele por pele é tudo quanto o homem tem dará pela sua vida. Estende, porém, a mão, toca-lhe nos ossos e na carne, e verás se não blasfema contra ti na tua face. Disse o Senhor a Satanás: eis que ele está em teu poder, mas poupa-lhe a vida. Então saiu Satanás da presença do Senhor e feriu a Jó de tumores malignos, desde a planta do pé até o alto da cabeça. Jó, sentado em cinza, tomou um caco para com ele raspar-se. Então sua mulher lhe disse: ainda conserva a tua integridade? Amaldiçoa a Deus e morre. Mas ele lhe respondeu: falas como qualquer doida. Temos recebido o bem de Deus e não receberemos também o mal? Em tudo isso não pecou Jó com os seus lábios. Amém? Amém, igreja? Amém. Palavra maravilhosa, né? Pode sentar e louva o Senhor com as palmas. Glória seja dada ao nome do Senhor. Nós olhamos aqui para esta palavra. Peço que vocês prestem atenção no que o Espírito Santo de Deus vai falar com vocês nessa noite. Porque não será... Louvado seja Deus. Não será eu falando, mas sim o Espírito Santo de Deus falando através da palavra. Quando nós olhamos aqui, vemos aqui que fala sobre esta palavra do Senhor, aonde os filhos de Deus estavam se perante ao Senhor, né, em uma reunião. E Satanás também, ele se apresentou ao Senhor. Então, quando nós olhamos aqui, a palavra diz que num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles apresentar-se perante o Senhor. Então, Satanás, irmãos, quando nós estamos falando com o Senhor, ele está do nosso lado, observando ali o que nós falamos, tudo que nós falamos da boca para fora, ele ouve. A partir do momento que você fala, ele está ouvindo. Aqui ele está nesta noite, aí fora, ouvindo que nós estamos aqui nesta reunião, falando do Senhor. Porque nós sabemos que Satanás, ele está procurando brecha em todo canto do povo de Deus. E quando nós olhamos aqui, Satanás também, ele se apresentou perante ao Senhor. E o Senhor disse a Satanás: de onde vem? Respondeu Satanás ao Senhor, disse: de rodear a terra e passear por ela. Quando teve a reunião do povo de Deus, né, o Senhor, os anjos, o Senhor ali fazendo aquela reunião com o povo do Senhor, Satanás também participou ali, ele esteve presente. Porque o Senhor pergunta para ele: da onde que ele estava vindo? De que lugar você vem, Satanás? Da onde você vem? E ele diz: de rodear a terra e passear por ela. Então ele anda por todo canto da terra. Satanás está andando por a terra, procurando
achar uma brecha na vida daquele que busca Deus para poder tirar da presença do Senhor. E por isso nós temos que ver o que o Senhor fala para nós vigiar. Todo momento da nossa vida vigiar. Porque Satanás, ele rodeia a terra. Ele procura achar algo errado na minha vida, na tua vida, para poder nos ali defamar perante a sociedade. Porque muitas das vezes as pessoas estão observando nós, que somos cristãos, mais do que o povo lá fora. Porque nós somos vigiados 24 horas pelo povo, irmãos. Não pensa você, meu irmão, você, minha irmã, que quando você sai na rua, não tem pessoas de olho em você. Tem pessoas de olho em mim. Tem. Porque alguém está observando o que há de errado na nossa pessoa para poder ali falar. Para poder falar mal da nossa conduta. Para envergonhar o nome do Senhor. E aqui Satanás tentou fazer com que o Senhor pudesse ser envergonhado através de Jó. Achando que Jó, ele ali servia a Deus pelas coisas que ele tinha. Pelos bens que ele tinha, os bens materiais. Jó tinha uma família linda. Jó era um homem muito rico. Jó era uma pessoa rica, ele tinha muitos bens material. Jó era muito rico. Mas o Senhor Jesus perguntou a Satanás se ele tinha observado o servo Jó. Porque ninguém há na terra semelhante a ele, um homem íntegro e reto, temente a Deus, e que se desviava do mal. Deus pergunta para Satanás se ele tinha observado Jó na terra. Muitas das vezes, irmãos, Satanás está ali tentando tirar proveito nas nossas vidas, para que nós possamos pecar, para ele poder chegar lá e dizer para o Senhor, falar, ó, você deposita tanta confiança naquele um lá, naquela uma lá, mas olha o que ele está aprontando lá embaixo, olha o que ela está fazendo lá, mas todos os dias está lá na tua casa, glória a Deus, aleluia, mas quando sai de dentro da tua casa, ninguém suporta lá as coisas que ele faz, as coisas que ela faz. Mas o Senhor Jesus, ele está olhando para mim, está olhando para você. Satanás não tem autoridade para me acusar e nem te acusar. Aleluia. Porque só quem pode me acusar e te acusar é só o Senhor Jesus no dia do julgamento. Glória a Deus. Agora nós estamos na mão do Senhor pela graça. Nós somos agraciados por Ele. Hoje Ele é o nosso advogado. Ele é o meu, o seu advogado. Ele está nos advogando perante ao Pai. Tudo que nós fazemos aqui, nós pedimos a Ele perdão. E Ele diz ao Pai, ó, perdoa meu filho, perdoa minha filha. Eu sou o advogado dele, sou o advogado dela. Então presta atenção na palavra, não se ligue nas coisas do mundo. Ouça o que o Espírito Santo de Deus está falando nesta noite. Porque aqui está falando a respeito de coisas aqui que nos fala sobre Satanás. É o que ele está fazendo hoje dentro das igrejas. Ele está tirando o foco das pessoas na hora da reunião. Assim como ele fez quando Jesus ali fez aquela reunião com o povo lá dos anjos, quando ele chega e ele pergunta, de onde vem Satanás? Ele diz, de rodear a terra e passear por ela. Porque ele estava rodeando, estava passeando pela terra. E ali, o Senhor Jesus perguntou para ele, se ele tinha observado o Jó, porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, somente a Deus, e que se desviava do mal. Ele conservava a sua integridade, embora me insistasse contra ele para o consumir sem causa. O Senhor disse para Satanás que ele era íntegro, era uma pessoa temente. O Senhor tinha certeza no que ele ia responder para Satanás, o que ele ia falar para Satanás a respeito de Jó, porque ele sabia que Jó não ia blasfemar. E nós estamos preparados, meus irmãos. De repente nós viemos na casa de Deus todos os dias, ouvindo a palavra do Senhor, Deus falando comigo, falando com você, olha, não faça isso, não faça aquilo, porque isso vai te prejudicar. E às vezes a pessoa continua insistindo no erro. Mas Deus está nos alertando. Deus está nos alertando. E quando Satanás
Ali houve quando o Senhor fala que Jó era um homem que desviava-se do mal. Então Satanás responde ao Senhor: pele por pele é tudo quanto o homem tem, dará pela sua vida. Ele quis dizer, tudo que Jó precisa, ele tem. Jó é um homem rico, Jó tem uma família, Jó tem saúde, Jó tem tudo. Tudo ele tem. Então, tudo quanto o homem te dará pela sua vida. Mas quando ele diz, estende, porém, a mão e toca-lhe nos ossos e nas carnes, e verás se não blasfema contra ti na tua face. Olha como é que Satanás é complicado. Ele quis dar uma ordem para Deus. Ele quis se tornar mais ordenado do que Deus. Ele disse para Deus. E quando ele fala isso para Deus, o que o Senhor diz? Estende, porém, a mão e toca-lhe nos ossos. O Senhor deu ordem para Satanás estender as mãos e tocar nos ossos dele, somente nos ossos, não na vida dele. O Senhor disse para ele: toca nos ossos e na carne e verás se não blasfema contra ti na tua face. Satanás quis dizer que se tocasse em Jó, Jó ia blasfemar. Muitas pessoas, irmãos, às vezes quando as coisas estão difíceis na vida, começa a reclamar, começa a murmurar, começa a falar, mas eu sirvo ao Senhor porque eu estou passando por essa situação. Mas Deus está provando a minha fé e a tua fé, porque Deus quer ver se realmente nós servimos Ele de verdade, ou só servimos a Deus porque quando nós precisamos de uma coisa, Deus nos dá. E quando aqui o Senhor fala para Satanás a respeito de Jó, ele diz que o homem que tem tudo na vida, mas se estender a mão e tocar nos ossos dele, na carne, ele ia blasfemar. Mas o Senhor Jesus, ele disse a Satanás: eis que ele está em tuas mãos. Em outra Bíblia fala em tuas mãos, a minha fala em teu poder, mas poupa-lhe a vida. Deus deu ordem para Satanás tocar em Jó, mas menos na vida de Jó. Então, o Satanás só pode tocar em você, meu irmão, tocar em você, minha irmã, se Deus permitir. Ele só pode tocar em mim se Deus permitir. Se for permissão de Deus, ele toca. Ele não tem poder para tocar naquele que é escolhido pelo Senhor, aquele que é ungido de Deus. Ele não toca, se Deus não permitir. Mas às vezes Deus permite alguma coisa acontecer na minha vida e na tua vida para nós poder saber que Deus é Deus. Que muitas pessoas estão dentro da casa de Deus, mas não reconhecem que Deus é Deus.